Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso bacharel, a matéria Teologia Sistemática 3. Hoje nós vamos falar sobre doutrina da salvação, que é a aula 5. Vou dividir a aula em 5, em parte 1, parte 2, porque essa é a doutrina talvez mais extensa, né? Tem mais conteúdo. Então a gente precisa separar isso em duas partes, combinado? Eu vou fazer duas aulas e vou mostrar para vocês e vou publicar elas em partes separadas, combinado? Bom, a doutrina da salvação. Esse então é o glorioso plano de Deus para salvar o homem, né? Que Deus providenciou para o dilema humano, através do trabalho de Cristo na cruz e a aplicação da graça salvadora aos incrédulos, né? Claro que os que vieram da incredulidade, então a aplicação da graça para salvar, tentativa de salvar os incrédulos. Bom, então vamos para o capítulo 9, página aqui embaixo, 155, tá? A natureza da salvação em Cristo. Bom, não pode ter acordo, né, sobre o que é a salvação, a menos que tenhamos um consenso quanto ao que a salvação resgata, né, o que ela faz. O problema e a solução andam juntos, né, um explica o outro, né, caminhando na mesma direção. É impossível obter uma compreensão mais profunda do que a cruz alcança sem mergulhar em uma compreensão profunda do que é o pecado, né? Por isso nós gastamos bastante tempo falando do pecado aí, tá? Por outro lado, aumentar a compreensão da cruz é aumentar a compreensão do pecado também. Então, se entende o pecado, se entende a cruz da salvação. Se entende a cruz, cada vez mais a gente entende a questão do pecado. Então, são duas coisas que precisam ser bem esclarecidas. A gente gastou bastante tempo no pecado, mais de uma aula também, e agora também vamos fazer essa aqui em duas partes por isso, tá? Bom, a aplicação da obra de Cristo à salvação do homem deve ser teologicamente interpretada, ou seja, ela tem que ser analisada do ponto de vista de Deus, o Criador. Teológica, Deus, lógica, estudo, aprendizado, tá? Então isso tem que ser interpretado teologicamente, da parte de Deus. Todos os seres humanos anseiam por felicidade, né? Essa é a grande busca do homem, né? Porque o coração humano foi criado por Deus e ele almeja, né, ser feliz. Então é exclusiva da religião cristã a realidade de Jesus Cristo, né? E a redenção que ele realiza. Não se pode achar isso em nenhuma outra religião, tá? E isso como iniciativa total da parte de Deus, tá? Então ela vai por partes, né? Ali nas partes mais adiante eu mostro para vocês como é que processa, tá? Todas as outras religiões buscam a redenção por meio da salvação humana. No cristianismo buscamos a redenção por meio de Deus. Nas outras religiões busca-se no esforço, no meio, na ação humana, tá? Então não importa como o problema humano seja concebido, tá? Não importa, seja concebido, e isso continua sendo os seres humanos, né, que devem satisfazer a divindade para as outras religiões, né? Não importa o jeito que o homem foi concebido, não importa nada, né? Os seres humanos têm que cumprir as exigências da sua lei, né, como seres humanos, para satisfazer a divindade, tá? No caso do cristianismo, né, é ele que realiza por nós, tá? Então há uma diferença aí. Todas as religiões ou filosofias diferentes do cristianismo são autossotéricas. O que é autossotérica, né?
sotérica, é soteriologia, é pecadologia, estudo do pecado, né? Salvação, desculpa. Sotério, salvação, né? Logia, estudo. Então, autossalvadora, né? Autossalvação, tá? Então, todas as outras religiões, com exceção do cristianismo, é a pessoa mesmo que se salva, é autossalvação, autossotérico, tá? Do ponto de vista bíblico, é radicalmente diferente. A salvação é uma exclusividade, um dom da graça de Deus. Deus elege o seu povo, entra em aliança com esse povo, uma aliança que requer obrigações recíprocas, é claro, de amor e obediente, né? Da parte de Deus que ele oferece, quanto das exigências de Deus que ele requer, tá? Mas isso é uma exclusividade do dom de Deus, tá? Que nos estende isso graciosamente. Nós não podemos pagar isso, não tem, né? Não é como a autossoteriologia, que a pessoa tem que agradar a divindade para ele se sentir pago, né? Cristo existe como um ícone, né, essencial do Deus invisível, ou seja, é o ícone existencial e essencial, tá? Da existência e da essência. Ele é completo, né, na sua plenitude. Aqui embaixo tem uma descrição da sotéria, né, da soteria, tá? Somos reconstituídos. Aqui eu passo um pouquinho mais rápido, vocês já perceberam, né? Mas porque está gravado, então vocês podem voltar, rever, então a aula vai render mais por aqui por conta disso, tá? Então ali, sobre a soteriologia, volta lá, olha de novo, lê, para o vídeo e assim por diante, tá? Só para orientar. Bom, então somos reconstituídos como a imago Dei, a imagem de Deus no homem. Você lembra, né? Construído a imagem de Deus na soteriologia, nós temos que ser reconstruídos na imago Dei, pelo decreto de Deus, pelo sacrifício de Cristo, né? Pela visitação do Espírito Santo, embora ações diferentes em termos existenciais, possuem a mesma essência, tá? A novidade de vida que agora é nossa por meio da ressurreição de Cristo é simbolizada no batismo, tá? No batismo há um símbolo, né, da ressurreição, da morte e ressurreição, né? O batismo significa isso, né? Vocês leem um versículo aqui. Embora não evite a morte física, quase certamente implica uma morte para o pecado que nos afligiu, tá? Então, representativamente, representa a morte para o pecado, tá? Não exatamente a morte física, né? Então, ela produz uma nova sensibilidade e vitalidade, né? Sensibilidade e vitalidade espiritual, tá? Essa novidade de vida, tá? Ele sofreu e o fez, esse sofrimento, pela salvação do humano, da espécie humana, tá? Isso já profetizado em Isaías, tá? Aqui está a substituição penal pelo próprio projeto de Deus, tá? Levando o nosso sofrimento, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, nossa punição e nosso pecado, tá? Quase tudo aqui é a mesma coisa, né? Uma coisa ajuda a outra, que leva a outro. Sofrimento, transgressão, transgredir, né? Ir contra o que a lei diz. Iniquidade é falta de equidade, falta de justiça, né? E punição, né? Por conta desse pecado. Bom, vamos então para a soteriologia. Vamos detalhar cada item separadamente, tá? Soteriologia. Trata-se da comunicação da salvação, das bênçãos da salvação ao pecador, tá? E o seu restabelecimento ao favor divino, né? E a vida de íntima comunhão com Deus. Então, uma tentativa, né? Um esforço de tentativa de levar o homem de volta para Deus. Por que eu falo que é tentativa? Porque não são todos que vão voltar. Mas aqui e ali vai voltando um, volta outro, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É com base nesse versículo que eu chamei de tentativa, tá?
Bom, essa doutrina, soteriologia, pressupõe o conhecimento de Deus como fonte da vida, tá? Do poder, da felicidade humana, da completa dependência em que o homem está de Deus para o presente e para o futuro, tá? Desde que ela trata da restauração, a soteriologia, redenção e renovação, só pode ser proximamente ou apropriadamente compreendida à luz da condição originária, né, do homem, criado à imagem de Deus, e da consequente perturbação em relação entre o homem e o seu Deus. Então, para a gente entender, tinha que ter o homem no pecado, no estado original sem pecado, tá? Para que a gente possa compreender o que é voltar, né? Voltar a ser o que era antes. Então, colocou o homem ali na sua condição original, com a imagem de Deus, que pelo pecado ele perde, e agora a soteriologia é a comunicação das bênçãos, dos meios de salvar, de restabelecer e voltar esse homem para aquele estado inicial. Ok? Bom, essa perturbação que eu falei foi causada pela entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, perturbou a raça humana, tudo bagunçou aí de uma vez, tá? Então a soteriologia, vai acompanhando as páginas aqui, tá aqui embaixo, tá? A soteriologia parte da pressuposição da obra consumada de Cristo como mediador da redenção, tá? Isso lá no Velho Testamento era simbolizado pela figura do sacerdote, que funcionava mais ou menos como um mediador, para a gente ver o que o nosso sumo sacerdote é capaz de fazer, o que ele faz mediando, né, a nossa redenção. E a redenção é o resgate da vítima, tá? E aí Cristo junta o sacerdote e o sacrifício, né, o cordeiro do sacrifício mais o sacerdote. Ele é ao mesmo tempo aquele que oferece, e ele é também a vítima do sacrifício, né? O objeto do sacrifício. Chamei de vítima, mas talvez objeto fique melhor, né? Ao definir o conteúdo da soteriologia, é melhor dizer que ela trata da aplicação da obra da redenção. Redenção, redimir, remir, tudo isso se refere a pagar o resgate, é resgatar, tá? Redenção quer dizer resgatar, tem que pagar o preço para tirar, né, para resgatar aquele objeto. Você põe ele lá no penhor, chega lá, né, esse te dá o dinheiro, agora eu tenho que resgatar. Como é que faz? Eu vou lá e pago para resgatar, tá? O bandido pega a pessoa, prende ele, agora ele tem que pagar o resgate, senão ele não solta, e paga o resgate para ele soltar. Redenção é por aí, remissão, redenção é por aí, tá? Então, a matéria tem que ser estudada teológica e não antropológica. Antropológica é estudo do homem, do ser humano, tá? E teológica é o estudo visto da parte de Deus, né? Então veja o homem como ele é, ou da parte de Deus. Então, no caso, essa matéria, soteriologia, tem que ser estudada com base teológica. A obra de Deus é de Deus e não é do homem, né? Que está em primeiro plano, tá? Bom, a doutrina da salvação, soteriologia, tá? A salvação é do Senhor somente, tá? A salvação não é de forma alguma dependente ou determinada pela obra, pela dignidade, pelo esforço, pela vontade, seja lá qual for coisa que o homem possa oferecer, tá? A salvação não é obra do homem, né? Nem é um esforço cooperativo entre Deus e o homem, se bem que lá na santificação cooperam juntos, mas a santificação é só um pequeno aspecto, né? A redenção toda, né? A salvação toda, esse conjunto de coisas é uma obra exclusiva de Deus. O homem não tem parte nela, tá? Não depende do homem. A salvação é a obra de Deus, tá? Ela é totalmente obra da sua graça, por meio da graça, tá? A obra é um mérito humano, não a obra, o serviço, o trabalho humano, né?
e o seu mérito, o seu merecimento nem se cogita nesse caso, tá? É tudo pela graça, né? E não graça se somando a batismo, graça se somando a membresia de igreja, né? Muito menos graça se somando a obra, tá? A graça somente realiza a salvação, tá? A graça mais algo, né? Aí perde a graça, né? Aí não é graça, tá? A graça é graça se ela for graciosa, se ela for gratuita, tá? Bom, mas se é por graça, olha o que diz Paulo aos Romanos, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça, já não é graça, né? Se porém é pelas obras, também já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra também, tá? Bom, a obra do homem nunca pode merecer mérito, não é por merecimento, então. Mérito aqui fala de merecimento. Então ninguém é salvo porque merece. Não há nada que o homem possa fazer, né, com suas ações para merecer isso, tá? Essa é a realidade, é isso que a Bíblia quer ensinar. Nem é a vontade do homem aquilo que determina quem será salvo, tá? Sua salvação não é dependente de sua pecaminosidade. Não é porque os homens salvos nem queriam ser salvos. Como assim? Não, Deus os alcançou quando ele quis ser salvo, porque Deus já estava trabalhando. Então, nem é vontade do homem ser salvo. Se não é Deus, não se salvaria ninguém, tá? Bom, tudo isso é dependente da vontade soberana de Deus. Somente Ele é quem determina quem será salvo, tá? Ele não consulta, ele não pede opinião ao homem, tá? Se o homem quer ser salvo ou não, porque se perguntar ele não vai querer. Você pensa num pecador perdido, está lá, atolado nos seus pecados lá no mundo, chega lá e oferece para ele, fala, Deus, não quero saber disso não. Ele não sabe nenhum, tá? Então não é a vontade dele, né? Até admiro e tudo, mas não é para mim não. Essa vida aí não é para mim não. Aí Deus trabalha nele, dá umas apertadinhas daqui, um negócio ali, de repente está ele querendo, porque Deus operou. Se Deus não faz nada nesse sentido, nada aconteceria com isso aí. Então não se salvaria ninguém. Essa é a premissa. Você está sujeito à vontade de Deus. Então foi Ele que escolheu a nós e não o contrário, tá? Deus não está sujeito à nossa vontade. Então não foi a nossa vontade determinante em hipótese nenhuma, em lugar nenhum. Quando a gente vê que a gente está com vontade, é porque Deus já fez algo, já operou ali, tá? Bom, olha de novo, Romanos, né? Romanos é uma parte importante para a soteriologia, tá? Ele diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, tudo isso que eu falei está aqui em Romanos capítulo 9, tá bom? É só rever, né? Dá uma revista aí, isso tem que ficar claro, essa doutrina aí. Bom, o objetivo de Deus em toda a Bíblia, tá? Foi redimir, resgatar, tá? Operar a redenção, tá? Na sua mais ilustre criação, que é o homem. O homem que Deus formou era notavelmente diferente de tudo o que tinha sido criado, como os vimos lá atrás, tá? Por toda a história bíblica nos é mostrada a ação de Deus em aproximar-se Ele, Deus, da sua criatura, tá? Essa aproximação, no caso, reaproximação, né? Deus criou, colocou, o homem saiu da presença de Deus e agora todo o trabalho, todo esse esforço, toda essa soteriologia aqui é para fazer essa reaproximação, tá? A partir da morte e da ressurreição de Cristo na cruz, a porta se abriu, a porta da salvação se abre a todos os homens. Lembre-se que Ele não quer que nenhum se perca, tá? Então a porta da salvação foi aberta a todos. Não são todos que vão entrar por ela, mas está lá a porta, tá? Então está ali a porta. Eu entro por ela ou não? Eu escolho se eu entro por ela ou não. É isso, tá? Então foi o resgate do nosso Senhor Jesus Cristo, né? João 1,12, esse versículo é um dos mais importantes, tá? O nosso Salvador, depois eu falo sobre isso.
Pois a nossa dívida contra Deus foi paga. Nós tínhamos uma dívida contraída e ela foi paga, né? Que está em Colossenses 2,14, tá? E a nossa remissão, a nossa redenção foi concluída. Efésios 1,7. Então, está escrito em Lucas: e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, porque Jesus, né, veio à casa de Davi, então ele estava falando metaforicamente. Olha o versículo aqui de novo, né? Esse que eu falei. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que é aquele ali de cima lá que eu falei, tá? O resgate de Jesus está exatamente aqui, tá? Todos os que o receberam, que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Isso também fica claro nas cartas de Paulo, tá? Que nós somos adotados por Deus, mas só os que creem no seu nome, todos os que o receberem, né? Esses, os que creem em Jesus, né? Recebe o poder de entrar pela porta, tá? O poder de se tornar filho de Deus. E filho tem direito à herança, tem as regalias, e é aquela reaproximação de Deus com o homem que eu falei lá em cima, tá? Porque Deus não nos destinou para a ira. Lembra que eu falei disso, né? Que era para todos, né? Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. O inferno não foi feito para o homem, tá? O lugar de execução, o lugar de castigo não foi feito para o homem, foi feito para o inimigo, Satanás e seus seguidores. Se alguém for para lá é porque escolheu ir para lá, porque escolheu a porta errada, tá? Então ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Bom, então para salvar o homem dos seus pecados, a lei de Deus, né, sua verdade, justiça, retidão, demanda sangue, porque a justiça deve ser satisfeita, né? Qual que é a justiça que tem que ser satisfeita? Deus declarou que a alma que pecar, essa morrerá, tá? Que o salário do pecado é a morte. Então Deus falou com justiça, porque o pecado é uma ação contra Deus, contraria a lei, a vontade, a prescrição do Criador. Ele é o Criador, é o dono de tudo. Ele fala: não, quem pecar morre. Agora, se a pessoa pecar e não morrer, ele não tiver morte, o que acontece? Ele furou com a justiça. Ele não cumpriu com a palavra dele, porque ele falou que quem pecar seria igual. O salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte, porque o pecado é uma afronta a Deus. É aí, tá? Que entra, né? Então deve ser satisfeita a lei, né? E o pecador agora tem que morrer, aquele pecador que nós falamos lá atrás. Por isso o Senhor Jesus veio como substituto, veio em iguais condições, como representante da humanidade, nasceu de uma mulher, né? Então, tal como foi o primeiro Adão, ele veio, né, mediante o seu sacrifício substitutivo, aqui a expiação, a morte vicária. Ele satisfaz as demandas da lei que é santa e que é justa, porque o salário do pecado tem que ser a morte, não é porque Deus quer que seja, porque tem que ser, já que é tão grave o caso. E aí Deus, por misericórdia, por graça, envia Jesus, que veio voluntariamente, morreu para satisfazer a lei. Alguém tem que morrer. Cometeu o pecado é dele, não, mas eu morro no lugar dele, né? Eu vou pagar o pecado no lugar dele. Por que ele teve como pagar? Então, se eu quiser pagar o pecado do meu irmão, eu consigo? Não, por quê? Porque eu sou pecador, eu tenho os meus para pagar, como é que eu vou pagar o dos outros e ficar devendo o meu? Mas Jesus veio sem pecado. Jesus veio na pureza, tá? E o seu sangue precioso, puro, limpo, imaculado, sem mancha, tá? Ele ofereceu, como ele não tinha pecado, ele ofereceu o sangue dele pelo meu e pelo seu pecado. E aí Deus não aceitou, não foi a nossa obra, o nosso sacrifício, o nosso esforço. Ele aceitou, foi o do Filho Jesus. Então, pelo preço justo. Por que preço justo? Porque o salário do pecado é a morte, e é um preço justo pelo pecado, tá?
e leal, né, do seu sangue, Cristo nos redimiu, que é resgatar, que é nos pagar o preço, tá, da maldição da lei, tá? E comprou legitimamente, ele comprou a nossa salvação. Aqui começa o processo, aqui inicia o processo, tá? Lá na frente eu dou uma resumida no processo. Então, no tempo determinado, segundo o propósito de Deus, e porque Cristo nos redimiu, Deus, o Espírito Santo, né, realiza a salvação em nós, né? Então, Cristo, Deus e o Espírito Santo passa aí, né, todo o trabalho a limpo e realiza essa salvação para todo aquele que nele crê, e só para todo aquele que nele crê. Ele oferece salvação e a pessoa recebe ou não, tá? Bom, sobre a salvação e seu significado, quando pesquisamos as Escrituras para definir o significado do termo salvação, o primeiro fato que observamos é que esse termo é usado em diversos sentidos, salvação, tá? Eu preciso entender isso melhor, porque senão as pessoas fazem confusão. Há muitos assuntos que se relacionam com o substantivo salvação ou com o verbo salvar, tá? Por exemplo, quando Deus libertou Paulo e Silas da prisão em Filipos, tá? Por meio de um terremoto, o carcereiro se aproximou deles em pânico e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Bom, eu fico imaginando que Paulo respondeu prontamente: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa, né? O que Paulo quis dizer por salvação? E o que estaria o carcereiro perguntando mesmo quando ele formulou a pergunta, né? Paulo está falando uma coisa, o carcereiro de outra, porque o que ele tinha em mente, tá? Ali estava um homem responsável pela guarda dos prisioneiros, e a lei daqueles dias era clara: se os prisioneiros escapassem, o carcereiro cumpria a pena, morria no lugar, tá? A pena destinada a ele seria né? Se fosse morte, se fosse prisão, ficava também, não importava qual fosse. Então, quando as paredes do cárcere balançaram, desabou ali, as portas abriu, né? Começou todo mundo a correr livremente, esse homem correu até Paulo e Silas e perguntou sobre a salvação. Como é que eu faço para me salvar, né? Certamente é possível que naquele momento ele tivesse em mente aquela pergunta, né, sobre seu destino eterno, seu relacionamento com Deus, porque ele ouvia Paulo e Silas cantando ali hinos, sabia que eles eram, né, religiosos, né? Então ele dirigiu a pergunta, né, ao maior teólogo de toda a história da igreja, né, o apóstolo Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Aí entra a explicação da salvação, porque se ele não explica direito esses termos, aí o que acontece? O pecador lá fala: olha, você precisa ser salvo, mas salvo de quê? Para quê? Qual é o sentido da salvação? Então Paulo tinha que dar uma aula teológica para esse aí, para mostrar para ele, porque ele estava querendo ser salvo da pena, né, do lugar dos outros ali a princípio, mas aí Paulo tinha que preparar ele para receber: olha, tem uma salvação maior que essa aí, né? Então pode ser que ele estivesse considerando a eternidade, né? Não sabemos a que ponto ali, né, ele tinha o conhecimento. Veja um outro caso, a mulher doente que procurou Jesus. Então o termo salvação, lá o homem está falando de salvação, mas não sabemos se é o mesmo que Paulo estava falando ali a princípio, né? Mas é claro que Paulo deve tê-lo evangelizado ali, explicado para ele o que era a salvação, de um sentido do ponto de vista teológico, tá? A mulher doente procurou Jesus e suplicou que fosse curada, tá? E com um toque Jesus a curou e disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Eles sequer conversaram sobre reconciliação com Deus, com tudo, né? A mulher estava à procura de alívio para o seu sofrimento, para a sua dor, buscava ser salva da destruição. E nós, com a nossa visão evangélica, nós já olhamos e achamos que, como nós já entendemos, nós pensamos que ela pode estar com a mesma visão nossa, mas é aí que está. Nós temos que explicar o termo soteriológico de uma forma mais ampla, porque senão a pessoa fica esperando salvação da coisa errada. A pessoa está com dívida lá, ele quer ser salvo é das dívidas, ele está doente, ele quer ser salvo é da doença, e associar essas duas coisas é que é o grande desafio, né?
Então, essa mulher mesmo estava buscando salvar-se da doença que estava destruindo ela, né? Então, quando ele disse a tua fé te salvou, né, pode ser ou não que tivesse sentido a palavra. No caso, essa palavra foi usada como a cura. Né? O que eu estou dizendo não é o que significa real, mas o que essa palavra foi usada, no caso, como salvação, mas falando de salvação da enfermidade. Olha aqui nesse Marcos 5,34 aqui. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele falou, a sua fé te salvou e tal. Para nós, a gente fica pensando, salvou a mulher, foi salva, recebeu Jesus no coração. Mas a palavra aqui, ela foi usada com esse sentido. É claro que acaba tendo um sentido mais amplo quando ela conhece a palavra, mas no texto está se referindo a outra salvação e não, né, aquela que nós estamos falando aqui. Quando a Bíblia cita a palavra salvação, ou o verbo salvar, nem sempre se refere, né, ao que nós denominamos doutrina da salvação ou soteriologia. A Bíblia afirma que a mulher será salva dando à luz filhos. Olha aí, será salva dando à luz filhos. Paulo também ensina em Coríntios que o marido descrente é santificado por meio da mulher. A mulher descrente é santificada por meio do marido. Então, isso significa que o Testamento ensina 3 meios de ter salvação, né? Ter fé em Cristo, casar com alguém que tenha fé em Cristo, e o parto, né? Parir filhos. Quer dizer que elas nem mesmo precisam se casar, né, com um cristão, basta ter um bebê para entrar no reino de Deus. Então, tá vendo que o termo salvação pode ser utilizado em outro sentido que não seja esse soteriológico. Na própria Bíblia está descrito assim, tá? Então, não é só o termo salvação, tem uma série de coisas juntos, tá? Obviamente, nós sabemos que não é isso que a Bíblia ensina, né? Que basta a mulher parir um filho que, né, umas vai dar razão aí, fala, não, é tão difícil que não, devia ser salvo mesmo só de fazer isso. Mas não é esse o caso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida eterna, salvar dos pecados. Então tem mais coisas incluídas no meio, né? O sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, como a gente vem construindo. Nós estamos construindo o conceito de soteriologia, tá? Nos vários passos, e não são vários, peraí que ainda tem mais, tá? Por isso que vão ser 2 partes. Bom, obviamente sabemos que então a Bíblia não está ensinando, não é isso, né? Não é tudo. O termo salvação possui significados diferentes, tá? E a interligação entre esses diferentes sentidos de salvação é o fato que na raiz da palavra significa ser resgatado ou libertado de alguma catástrofe, de alguma calamidade, tá? Quando os judeus entraram em combate contra os filisteus, parecia que seriam derrotados, até que finalmente o rumo da batalha mudou e eles saíram vitoriosos, né? Comentando o fato, o judeu diria ter sido salvo, tá? Alguém que se recuperasse de uma doença fatal, semelhante, diria, né, que foi salvo da catástrofe, porque no caso, né, dele seria isso, ser resgatado dessa desgraça aí, né, dessas coisas ruins, tá? Mesmo em nossa cultura, as pessoas se expressam dessa forma, né, em português também. Se um boxeador, por exemplo, é atingido, né, e vai, né, à lona, a contagem do juiz é interrompida pelo gongo, né, bem, né, antes de chegar até 10, dizendo que o boxeador foi salvo pelo gongo. Ó, a palavra salvação aí de novo, salvo pelo gongo. Não está falando da soteriologia, tá vendo? Não queremos com isso dizer que ele foi conduzido pelos anjos ao céu, quase foi, né? Naquele caso lá, né? Lá na lona, né? O que estamos dizendo é que foi poupado da derrota, pelo menos temporariamente, até o próximo assalto, sei lá, tá? Bom, a salvação de um pecador é diferente, tá? Porque trata-se da libertação do pecador do juízo justo de Deus pelo pecado, tá? Deus é puro e justo. Ele é o único padrão adequado de justiça em toda a criação, tá? Ele revelou esse padrão de perfeição na Bíblia, tá? Podemos ver parte disso em Êxodo 20, né, onde Deus dá os 10 mandamentos, né, aquele trecho lá, depois aparece de novo em Deuteronômio, porque é a repetição da lei, tá?
Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Nestes mandamentos nós vemos o padrão de perfeição moral de Deus, tá? Nessa perfeição moral, então, é um reflexo do caráter de Deus, né? O mínimo exigido para nós, tá? Jesus disse: da abundância do coração a boca fala, ou seja, que tá, o coração está cheio, é o que sai pela boca, tá? Portanto, podemos ver que, como Deus definiu a lei moral, Ele estava nos dando uma visão de seu próprio caráter perfeito, né, de sua própria perfeição. Portanto, a lei é um padrão de justiça que todas as pessoas são obrigadas a seguir, estando cientes disso ou não, tá? Então, Deus exige da sua criação um padrão moral, mesmo que a pessoa esteja ciente ou não. Se ele não procurou saber, se ele não sabe, primeiro porque a lei está escrita em nosso coração, como a gente viu lá atrás, tá? E a pessoa tem noção, sim, de que ele está errado, né? Não há lei que seja uma lei sem punição, né? Por infringir ela, porque senão não adianta nada. Ela não é lei se não tiver punição, né? Se uma lei não tem punição, então não é mais que um slogan, né? Porque põe uma lei lá, não pode estacionar aqui. E se estacionar, o que acontece? Nada. Então todo mundo vai estacionar, não acontece nada mesmo, né? Ele declara que todo aquele que quebrar a lei vai morrer, tem punição. E a punição dura. Por quê? Porque é proporcional à ofensa. É justa, tá? Ezequiel 18:4. Portanto, o justo julgamento de Deus sobre qualquer um que quebre a lei é que ele deve ser condenado, né? Mas Deus, em sua grande misericórdia, ofereceu uma saída para o ser humano, né, ser livre dessa condenação ou dessa maldição. Isso é uma maldição, né? Da maldição da lei, tá? Então a provisão, a providência de Deus, né, foi o Filho, né, através do Filho, que morreu na cruz enquanto carregava os nossos pecados, tá? E portanto podemos ver que a salvação essa salvação que nós estamos falando, né, nesse sentido que nós estamos falando, é a libertação do pecador do juízo de Deus, tá? Então é isso que é a soteriologia. A salvação significa que somos salvos desse julgamento de Deus, tá? E salvar significa livrar do perigo, livrar da catástrofe, como o judeu acreditava lá. A salvação é o ato de salvar, né? Então é salvação de quê? Tá? E é isso que precisa ser esclarecido, né? Bom, o que Boyer diz, né? A salvação procede de Deus para o homem. Então ela vem de Deus para o homem. Não tem nenhuma operação do homem aqui. Só em Jesus que tem salvação. Não há outro meio, não há outro nome, não há outra forma, tá? A salvação é obtida, ela é recebida pela graça, pelo favor não merecido que nós recebemos de Deus e não por obras humanas, em hipótese nenhuma, como já esclarecemos para vocês. 4. A salvação abrange espírito, alma e corpo do homem, tá? Aquela discussão lá de espírito, alma e corpo, o homem é constituído por alma e corpo, espírito, alma e corpo. Tem uns que acreditam que o espírito é parte de Deus no homem, né? Que a constituição do homem mesmo é alma e corpo, mas independente disso, ele tem o espírito, que é a ligação dele com Deus, ele tem a alma, que é parte constitutiva, e tem o corpo. Então a salvação abrange todo esse complexo aí. A salvação tem um alcance eterno. A salvação é operada pela fé em Cristo, tá? Então a fé é a única forma de nós chegarmos a Deus e obter essa salvação operada pela graça, tá? Bom, a salvação, então, no presente, no passado, no presente e no futuro, tá? Analisamos acima que a palavra salvação é empregada com diferentes sentidos e que o verbo salvar, né, aparece em diferentes tempos verbais, né? E é fácil lembrar que vários sentidos gerais, vários tempos verbais, né? A língua grega possui muito mais tempos verbais que a nossa língua portuguesa, tá? Então o verbo salvar é encontrado no Novo Testamento em todos os significados e tempos possíveis no grego. Vocês viram que é complexo, tá? A Bíblia se refere ao fato de termos sido salvos antes da criação do mundo. Olha que legal isso lá, tá?
antes da criação do mundo. Então Deus, na sua presciência, já tinha feito o plano, e esse plano só está sendo repassado. Tá? Nesse trecho, o tempo passado foi empregado em relação à salvação, no sentido mais extremo, né? Tá? Assim, pelo menos, em um contexto específico, fomos salvos desde a eternidade passada, segundo a sabedoria misteriosa de Deus. Tá? Por essa razão, Jesus afirmou que haverá um dia em que o rei dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Tá? Já foi preparado lá atrás também. Então nós somos uma parte do êxodo no plano redentor de Deus. Nossa salvação está sendo preparada pelo chamado de Abraão. Tá? Estavam sendo salvos por intermédio da vida de Isaac, de Jacó. Todos participaram do grande projeto até chegar em nós. A Bíblia se refere à salvação no tempo presente, né? Há um sentido no qual estamos salvos, tá? No momento em que depositamos a nossa confiança em Cristo, e somente em Cristo Deus nos declara justificados. Aí entra a justificação. Ele transfere a justiça de Cristo para a nossa conta, né? É um termo jurídico, judicial. A salvação não é algo que acontece definitivamente, né? Ela começa quando a pessoa crê e se desenvolve à medida que cresce na graça e santificação. Vamos ver mais na frente, santificação, tá? E esse progresso também é descrito como processo de salvação. Então a salvação não é um ato só, ela é um processo, tá? E por fim elas falam do futuro, né? Quando seremos salvos, do passado, quando somos salvos, e sobre o presente, pois estamos sendo salvos, né? É um processo. E seremos salvos, visto que aguardamos a glorificação, que é a última parte da salvação, com Cristo, e a consumação definitiva da nossa salvação. Após essas considerações, podemos perceber como é fácil confundir o que a Bíblia quer dizer com a palavra salvação. Diferentes sentidos gerais, diferentes tempos verbais, tá? Então, aí a gente tem que entender o processo todo, por isso que a gente está explicando ele separado aqui. Então, como é que alguém é salvo? Eis a tal da pergunta, tá? Jesus é a figura mais importante em toda a história humana. Ele é Deus em carne, Deus encarnado, ressuscitado, tá? Fisicamente entre os mortos, né? Senhor, Salvador. Ele veio, morreu pelos pecados para remover a separação que havia entre Deus e os pecadores. Remover a ira de Deus, porque tem o caso da ira de Deus. Contudo, o ser humano não é capaz de apaziguar um Deus infinito, porque ele é um pecador, tá? Nada do que ele pode fazer irá desfazer os danos causados pelos seus pecados, tá? A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram aquém, abaixo da glória de Deus, fora do plano, tá? Por causa do pecado. Isso significa que os seus pecados causaram a separação entre você e Deus. O versículo mais significativo é aquele ali, ó, Isaías 59, verso 2. E o resultado disso é a morte, é a ira. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, né? Efésios 2, 3, a ira de Deus. A única saída é ser salvo pela fé em Cristo, tá? Então Jesus é aquele que morreu pelos pecados do mundo, tá? Ele é o único caminho para Deus o Pai. E é somente por meio dele que podemos encontrar, né, podemos ser salvos da ira de Deus. Ele pode perdoar o pecador, pode perdoar o seu pecado, tá? Aí estão os versículos. Ele pode remover a culpa que está na alma do ser humano. Bom, e aí como é que podemos ter certeza da nossa salvação? Veja, que é outra pergunta recorrente, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele era morto em seus pecados e agora passa a ter vida eterna. João 5,24. Bem significativo isso, né? Peleja boa, peleja da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual fosse chamado,
tendo já boa confissão diante de muitas testemunhas. Tá? Timóteo 6,12. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Tudo isso fala da salvação. Tomai também o capacete da salvação, Efésios 6, né? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, tá? Então não podemos olhar para o coração de alguém para determinar se ele está ou não salvo, né? Mas há duas coisas que podemos examinar: profissão e ações. Profissão, sim, o que ele professa, o que ele confessa. Profissão aqui nesse sentido, cuidado para não confundir com a outra, tá? Em primeiro lugar, a pessoa que confessaria, que é a profissão, as doutrinas bíblicas básicas do cristianismo, né? Como a Trindade, né? Que ele crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade de Cristo, que Jesus é Deus, que é Senhor, e a sua ressurreição. A ressurreição, a parte talvez mais importante aqui, né? Porque é que vai bater primeiro, né? A sua ressurreição, que Jesus ressuscitou primeiro. A justificação pela graça da fé. Então a justificação pela fé, né? O grande elemento aqui, Salvador, está afirmando os elementos necessários que devem ser sustentados pela fé para que seja cristão. Lembra que eu falei para vocês muitas vezes já que as doutrinas são a parte mais importante. Então as doutrinas fundamentais estão aqui. Então, para a pessoa ser salva, ele tem que afirmar as doutrinas, ele tem que reconhecer, ele tem que professar essa fé. No nosso material, no Seminário Ilha Cristã, eu mando colocar a nossa profissão de fé em todo o material. Toda a apostila nossa vem com a profissão de fé. Veja lá o porquê. Mas se alguém negar a Jesus Cristo, né, o que Jesus ressuscitou, ou nega a justificação pela graça da fé, que é somente em Cristo, e outras doutrinas essenciais ou fundamentais, né? E se recusa a afirmar a verdade bíblica, mesmo depois de um ensino adequado, podemos dizer com segurança que essa pessoa não é salva. Então não é pela ausência de pecado, né? É pela negação que a pessoa é condenada, tá? Vamos tomar por exemplo o que Jesus disse em João 8,24. A menos que você acredite que eu sou, você morrerá em seus pecados. Releia esse versículo com muita atenção. A menos que você, qualquer pessoa, né? A menos que você creia que eu sou, ou seja, que Ele é o Senhor, a pessoa morrerá em seus pecados, tá? Pecador todos pecaram, mas o pecador que o reconhece é só esse que vai ser salvo. Então, não é a ausência de pecado que salva, é a confissão, tá? Jesus estava reivindicando a divindade como é, tá? Mais tarde evidenciado por ele mesmo, usando o nome de eu sou, em João 8,58, tá? A divindade de Cristo, né? Que ele é Deus em carne, isso é a doutrina da divindade. E é uma doutrina necessária na fé cristã para questões soterológicas, para a questão de salvação, tá? Então, se alguém negar abertamente essa doutrina tão essencial, podemos dizer que não é salvo. Em segundo lugar, as ações de uma pessoa precisam ser examinadas para ver se elas são consistentes com a sua profissão, com a profissão de fé, porque a ação dela tem que estar dentro do que ela professou. Não é as obras, é as ações que ele faz, se são condizentes com o que ele professou. Olha só isso, 1 João 2,4. Se você diz que o conhece e não cumpre os seus mandamentos, a verdade não está em você, você é um mentiroso. Então, ele diz, né, ele confessa, a pessoa, não, confessar é fácil. Tem gente que confessa até o que não fez lá, para se livrar do cárcere, para se livrar do juiz, né, confessa até, né? Não é só confessar, ele tem que confessar e viver de acordo com a confissão que ele fez, ele tem que ser coerente, que não se pode enganar a Deus, tá? Bom, e aquela outra questão complicada, que é salvação de bebês, de incapazes, né? Os bebês e outros incapazes de professar a fé, né? Em Cristo, vão automaticamente para o céu, é isso? A questão é difícil, né? A Bíblia não nos oferece nenhuma resposta explícita, direta sobre essa questão. Contudo, com base em algumas passagens, né,
entendendo também o caráter de Deus e seus tratamentos com o homem, a forma que ele trata os homens na Bíblia, podemos desenvolver uma ideia de como ele age nessas situações. O texto de 2 Samuel 12, 23 é uma das passagens que é citada frequentemente para implicar que os bebês vão para o céu. Embora o versículo não diga isso diretamente, Davi claramente espera um dia reunir-se com a sua criança falecida, visto sabemos que Davi é um crente cujo destino foi o céu. Podemos inferir, podemos deduzir que que a esperança de reunião significa que ele esperava que a sua criança estivesse no céu. O versículo 12, 23, coloquei ele aqui para desempatar, Porém agora que está morta a criança, por que eu jejuaria? Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então ele diz que ela vai estar no lugar e que ele vai a ela. Sugere forte evidência para um destino celestial, dos ainda não nascidos, no caso aí, e das crianças que morrem na sua infância. Embora os infantes, as crianças, os pequenininhos, não tenham o senso do pecado e da necessidade de ser salvo, nem coloca sua fé em Cristo, a Escritura ensina que a condenação é baseada na clara rejeição da revelação de Deus, quer geral ou quer específica, não a simples ignorância dela. Então, ignorar a lei, ignorar a Bíblia, a palavra de Deus, a questão do pecado não é isso. A condenação é a rejeição a Deus. O maior pecado que tem é rejeitar a salvação oferecida. Podemos dizer definitivamente que os infantes, as crianças, crianças pequenas, compreenderam a verdade demonstrada na revelação geral, e Deus os torna inexcusáveis, como está aqui no livro de Romanos. Então, inexcusável é sem desculpa. A Escritura é clara que as crianças e os ainda não nascidos possuem o pecado original, isso é fato, incluindo a propensão. Ele é propenso ao pecado, bem como culpa inerente ao pecado original, como já vimos lá atrás. Mas poderia ser que de alguma forma a expiação de Cristo pagou pela culpa desses pequeninos indefesos que não negaram o seu nome, E sim, então, portanto, é uma suposição aceitável que uma criança que morra numa idade precoce, para ter antes de ter consciência suficiente para rejeitar a Cristo, vai ser levada sim para estar com o Senhor. Então é natural a gente deduzir isso. Bom, e a plenitude da salvação então? A Bíblia, contudo, nos dá uma enorme quantidade de revelação sobrenatural na intenção de guiar a nossa vida. Espera-se então que nós usemos desse conhecimento para estruturar a nossa fé na nossa caminhada. A Bíblia nos dá o movimento da história do começo ao fim, começando em Gênesis, lá ele começa com o movimento: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde a nossa predestinação antes do mundo existir até o vislumbre do apocalipse do reino, o que está assentado no trono de Deus. Então, desde lá do começo, Deus já deu o movimento aí para nós. Então, todavia, é importante observar também a centralidade da promessa de Gênesis 3,15, que é aquele que a gente leu agora, que uma semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente, que era, no caso, Satanás. Aí entramos na questão da eleição. Eleição. Cristo morreu, obteve a nossa salvação, ele nos deu, deu a nós a sua maravilhosa graça. Essa ação de escolher, é claro, a rigor, não é parte da aplicação da salvação para nós, porque aconteceu antes de Cristo obter a nossa salvação quando morreu na cruz, e a questão da eleição vem antes. Por isso alguns teólogos não consideram isso na ordem da salvação.
mas é considerado parte da ordem, claro, né, até o momento, porque cronologicamente o início do relacionamento de Deus com o homem em termos de graça e bondade, né? É porque já a graça de Deus já havia nos encontrado na eleição. Então nós fomos eleitos antes, tá? Por isso é correto pensar nele como o primeiro passo do processo de receber a salvação de Deus individualmente, por intermédio, por meio dele, tá? O que significa então? Eleição não é fatalista, tá? A escolha não é fatalista. Às vezes aqueles que se opõem à doutrina da eleição fazem isso com fatalismo, né? Ele tem duas objeções aí. Fatalismo é um sistema em que as escolhas e decisões humanas não funcionam praticamente em nada, né? No fatalismo, não importa o que fazemos, as coisas vão acabar acontecendo como foram previamente ordenados. Então não é fatalista, tá? Não é assim, não é aconteça o que acontecer, isso vai ser assim, tá? Do ponto de vista de Deus, ele sabe quem vai e quem não vai, né? Então nós estamos analisando teologicamente, não do nosso ponto de vista. Portanto, é inútil tentar influenciar o resultado, se já vai acontecer mesmo, né? Dos acontecimentos, das coisas que vão acontecer na vida, né? Fazendo algum esforço, fazendo escolhas significativas, porque não vai mudar nada no final, tá? Claro que um verdadeiro fatalista, né? Nossas escolhas não significam nada, porque de um jeito ou de outro a humanidade vai ser destruída realmente, e é eliminada a motivação para a responsabilidade moral, porque por que eu vou ter responsabilidade moral se vai ser tudo eliminado, né? Vemos, porém, um quadro diferente no NT, tá? Não, nós só fazemos escolhas sobre nossa própria vontade, né? Não só fazemos pela nossa própria vontade, como pessoas reais, mas essas escolhas são reais, tá? Porque elas afetam o curso dos acontecimentos na nossa vida, no mundo, inclusive, tá? Afeta a nossa vida e também a vida dos outros. A decisão que tomamos para crer ou não crer em Cristo, né, tem consequências eternas em nossas vidas. E a Escritura não está disposta a falar sobre a nossa decisão aqui de acreditar ou não acreditar como fator que determina o nosso destino. Então, né, na verdade Deus nos elegeu, mas é porque Ele já tinha a presciência de quem ia tomar a decisão e quem não ia. Então, não sei por que que isso ainda continua sendo um debate tão ferrenho nos meios teológicos, tá? Na parte A, nós vamos terminar com o chamado. Deixa eu explicar o chamado para vocês, a gente termina a parte A, tá? Então, começa com o chamado, a nossa salvação, né? A ordem da salvação, do termo latino ordo salutis, né? Ordem de salvação, descreve o processo por meio do qual a obra da salvação produzida em Cristo, né, se cumpre de forma subjetiva nos corações dos pecadores. É um processo unitário efetuado por Deus em vários movimentos. A salvação é um processo único, mas tem várias fases, tá? A Bíblia não especifica exatamente uma ordem para a salvação. Essa ordem é compilada por teólogos, tá? A ordem começa, tanto teólogos católicos, reformados, protestantes, cada um tem, né, uns troca a ordem e tal, mas cada um tem uma ordem para dar. A ordem começa como o chamado, também conhecido por vocação, ele é vocacionado, tá? Né? Aí vem o chamado geral, né? A Trindade envolvia esse chamado, o chamado geral, né? E envolvia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, o Pai é Deus, né? O Filho de Deus, e o Espírito Santo, tá? E a palavra, né? No caso aí. Tá? Geralmente, nós temos dois aspectos do chamado, né? Um é conhecido como chamado geral, né? Ou externo, e outro é chamado interno, ou individual, tá? O chamado geral é designado pelos teólogos como o vocatio realis, tá? Esse é um chamado que vem a todos, tá? A todas as pessoas através da natureza e da história. Essas duas coisas apontam para a existência de um Criador, né? Sem contudo mostrar o caminho da salvação e as obras de Cristo, tá? Então, um chamado de geral, todas as pessoas recebem esse chamado geral,
olha, tem um Criador, olha, tá? Dentro desse chamado a pessoa tem noção que é anunciada para ele pelas coisas criadas ou pela palavra, tá? E o chamado eficaz, né, que é designado pelos teólogos como vocatio verbalis, né, é latim isso, e a sua definição pode ser o ato bondoso de Deus por meio do qual ele convida os pecadores para que aceitem a salvação que se oferece em Jesus. E esse aí é o grande problema do homem. Por quê? Porque é rejeitar esse convite aí que condena o homem, tá? Então esse chamado se dá pela pregação da palavra de Deus, tá? Na teologia reformada, o chamamento do Evangelho não é efetivo em si mesmo, né? Porém ele faz eficazmente mediante a operação do Espírito Santo, quando aplica a palavra salvadora no coração do ser humano, e se aplica dessa maneira, né, somente nos corações e nas vidas dos eleitos, no caso, tá? Então a salvação é uma obra de Deus, né? Desde o seu princípio. Deus, através da sua imensa graça, capacita a pessoa a entender o chamado do Evangelho, tá? E o chamado geral já diz que há um Criador. Aí vem um chamado específico, a pessoa rejeita, ele está condenado, tá? No chamado não existe nada no ser humano que possa dar início a esse processo. Ele vem de Deus, ele parte de Deus. Por isso que é difícil o leigo entender que vem de Deus, que começa em Deus, que ele nos escolheu e não nós o escolhemos, tá? Então, um aspecto do chamado, o alvo do chamado, que somos chamados para salvação, santidade, fé, para o reino da glória de Deus, né? Para a herança eterna, para comunhão e para serviço. Somos chamados para isso tudo aqui, ó. Para salvação, para santidade e fé, né? Para o reino da glória de Deus, né? Para uma herança eterna e para comunhão e serviço, tá? Serviço também, né? Bom, os meios do chamado da graça, né? Do ouvir o Evangelho, né? Pelo ouvir a palavra. Então, o Espírito Santo é o mediador do chamado, através do Evangelho, tá? E a base do chamado, estabelecido, conforme Timóteo 1,9, né? Não as obras, né? Mas o propósito e graça de Deus em Jesus Cristo, que desde o princípio opera, né? Para o chamado divino. A natureza do chamado, o chamado não será revogado, já foi feito, tá? Um chamado para o alto, celestial, santo, tá? Associado com a esperança, né? A tal da esperança. Os crentes são chamados a viver de acordo com o chamado, tá? Bom, aí vem a promessa do perdão, da vida eterna, mas deixa aí essa parte, nós vamos começar com a promessa do perdão para a parte B. Vamos terminar essa parte A por aqui, tá? Parte 1, vou colocar parte 1 e parte 2. Essa aqui é parte 1, daí a outra começa na próxima parte.